Estamos ao vivo! Boa noite! Estamos ao vivo para mais uma aula gratuita nesta quinta-feira, aula de número 87, que eu faço gratuitamente todas as quintas-feiras aqui neste canal do YouTube. Já compartilhem esta aula, não deixe de curtir. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, já vai lá, se inscreva para você receber notificações de todas as aulas que eu faço aqui semanalmente. Estas aulas que eu faço semanalmente, eu gravo ao vivo, aberta ao público, mas depois elas não ficam públicas, elas vão para uma comunidade fechada que chama Comunidade Lujan, e esses que estão com estrelinhas aqui são membros da comunidade que têm acesso às aulas na íntegra, têm acesso a aulas exclusivas que eu coloco lá para eles. Hoje a nossa aula tem por tema quais são as rendas que não entram para o cálculo da renda per capita para fins de benefício de prestação continuada. E é claro que eu vou dar um bônus para vocês e vou dizer também quais são as rendas que entram para o cálculo. Então já prepara aí um papel, caneta. Para aqueles que são mais tecnológicos, prepare o print para vocês poderem anotar as legislações nas quais eu vou me fundamentar para dar aula nesta noite. Bora lá! Então, já anotaram? Já pegaram papel e caneta? Estão prontos? Podemos começar? Lembrando que quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e depois não deixe de compartilhar também essas aulas com as pessoas que precisam saber essas informações, especialmente nós assistentes sociais, nós peritos sociais que fazemos perícias sociais para benefício de prestação continuada. Inclusive, estou com 8 nomeações, pretendo fazê-las durante esta semana agora, inclusive ao final de semana também. Eu utilizo o sábado para fazer algumas visitas. Então, nós precisamos compreender, a gente precisa saber quais são as rendas que entram, quais são as rendas que não entram, quais são as legislações que a gente pode se fundamentar, quais são as legislações que você pode pesquisar quando você precisar, quando tiver uma dúvida. Você está ali fazendo uma visita, você precisa dar a orientação ali para aquele usuário. Então, você precisa saber essas informações que são de extrema importância para a nossa atuação profissional. Na semana passada, nós já tivemos uma aula falando sobre o BPC. Não sei se vocês acompanham os meus stories. Aliás, quem não acompanha, né? Faz favor, vamos lá acompanhar. Eu sempre trago bastante informações importantes e relevantes lá. E eu trouxe nos meus stories que eu ia fazer 4 aulas sobre BPC durante esse mês de junho. Então, a semana passada, na aula de quinta-feira, eu falei sobre o tema toda pessoa com deficiência vai ter acesso ao BPC? Toda pessoa com deficiência tem direito ao acesso ao BPC? Então, foi uma aula incrível, bem fundamentada em legislações, em decretos, em portarias e também com toda a minha experiência de mais de 6 anos de perita atuando com processo de benefício de prestação continuada. Então, eu trouxe ali na aula que nem todas as pessoas que têm deficiência vão acessar o BPC e eu expliquei o porquê. Então, se você perdeu essa aula, não deixe de assistir, ela já está na comunidade Lujan. A aula de hoje tem por tema quais são as rendas que entram e as rendas que não entram para o cálculo da renda per capita. A semana que vem, você não pode perder também, gente, uma aula incrível. A semana que vem, quem é o grupo familiar para fins de BPC? Porque quando você vai fazer uma visita para fazer perícia, ou quando você vai orientar o usuário ali onde você trabalha, especialmente no CRAS, onde o pessoal procura muita orientação sobre o BPC, você se depara com vários grupos familiares ali, você se depara com arranjos familiares diferentes. Então, sempre tem uma composição diferente da outra. E aí, o que acontece? Vem a dúvida, e agora? Essa pessoa entra para o grupo do BPC, essa pessoa não entra, mas mora sob o mesmo teto, mas esse não mora, enfim. A semana que vem é aula especial sobre quem faz parte do grupo familiar para fins de BPC. Bora começar com a de hoje, quais rendas entram e quais rendas não entram para o cálculo da per capita para fins de BPC. Pessoal, ó, próximo slide então, quais são as referências que eu utilizei
para construir a aula de hoje, tá? Vamos continuar falando muito do Decreto 6.214 de setembro de 2007. Ele é de 2007, mas muitas redações que estão aqui neste decreto já são das atualizações de 2011 e de 2018. Se vocês forem ler lá no decreto, muitas atualizações já de 2018 e de 2011, tá? Vamos falar também sobre a lei número 13.982, que é de 2020, lei 14.809 de 2024, eu vou ir apresentando depois para vocês, tá? Continuando, lógico, com a LOAS, lei 8742 de dezembro de 93, e esta portaria aqui, que vai ser bem importante para vocês ao final desta aula, saberem do que trata esta portaria conjunta que entrou em vigor em dezembro de 2023. Quem é aluno meu já sabe, quem está no grupo de peritos, grupo de alunos peritos, sabem desta portaria, já apresentei para eles e eles sabem do que se trata. Então, se você quer aprender, fique aqui até o final desta aula, que você vai aprender também o que está nesta portaria. Tá bom? Estas são as minhas referências de hoje. Decreto 6.214, de 26 de setembro de 2007. Este decreto, gente, ele é o que regulamenta o BPC, tá? Então, a gente utiliza muito este decreto. Embora ele seja de 2007, ele tem atualizações, então eu sempre trago aqui para vocês a legislação sempre atualizada, tá? Então, olha só, começando. Artigo 4, parágrafo 2. Não serão computados como renda mensal bruta familiar. Começamos aí, parágrafo 1º. Não será computado benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária. O que são esses benefícios assistenciais de natureza eventual e temporária? São benefícios, gente, que se referem aqueles que são concedidos pela política de assistência social, aqueles benefícios que são provisórios, prestados às famílias, por exemplo, em virtude de nascimento, em virtude de morte, em situação de vulnerabilidade, calamidade pública. Não entra, por exemplo, auxílio aluguel, auxílio emergencial, né, que nós tivemos aí na época da pandemia. Então, benefícios e auxílios assistenciais de natureza eventual e temporária não entra. Então, nenhum desses benefícios que eu falei aqui para vocês. Esses que são prestados aí pela política de assistência social, ok? Parágrafo 2. Não entra valores oriundos de programas sociais de transferência de renda. É uma dúvida muito recorrente. Bolsa Família entra, Bolsa Família entra. Bolsa Família, por exemplo, ele é um benefício de transferência de renda, não entra para o cálculo, tá? São programas assistenciais que garantem os mínimos sociais para a sobrevivência das famílias em situação de pobreza, de extrema pobreza, situação de vulnerabilidade. São benefícios que transferem renda, que visa garantir os direitos sociais, aqueles que estão estabelecidos na Constituição Federal. Então, quais são esses benefícios? Por exemplo, Bolsa Família, que eu acabei de dizer, é um benefício de transferência de renda. Pode ser auxílio gás, benefício eventual também de cesta básica, é outro benefício também que ele pode ser ofertado em material mesmo ou em pecúnia. Então, não entra para o cálculo da per capita para a BPC, tá? Parágrafo 3. Bolsa de estágio supervisionado. Não entra para o cálculo da renda per capita para a BPC, bolsa de estágio supervisionado. A pessoa com deficiência, por exemplo, ela pode ir lá fazer a sua faculdade e fazer o seu estágio remunerado. Essa renda não será computada para fins de BPC. Tudo bem até aqui, gente? Cadê o valeu? Para eu saber se vocês estão me acompanhando, se tá tudo bem, se vocês estão conseguindo compreender. Continuando ainda no que não entra para o cálculo da renda per capita. Legal, começou a subir um valeu ali. Obrigada, gente. Legal, então tá. Podemos continuar. Outra coisa, parágrafo 4.
Pensão especial de natureza indenizatória e benefícios de assistência médica. Se existir alguma pensão especial de natureza indenizatória, esta renda não entra para o cálculo da per capita. Por exemplo, nós temos aí uma pensão especial, não sei se vocês conhecem, do Zika vírus. Tem uma legislação, eu não sei nem se é essa de 2020 aqui, que eu esqueci de pôr o nome. Tem uma legislação que substitui o BPC por essa pensão especial para quem foi... tem a data lá, eu não coloquei tudo aqui não, mas essa pensão do Zika vírus é uma pensão especial para um público específico, nascido de um ano ao outro ano. Lá tem a lei, vocês podem procurar, mas essa é uma pensão especial, por exemplo, de natureza indenizatória, que não soma para o cálculo da per capita, tá? E também benefícios de assistência médica, se houve alguma indenização, algum benefício relacionado à assistência médica, também não vai entrar para o cálculo da per capita para BPC. Parágrafo 5. Rendas de natureza eventual ou sazonal a serem regulamentadas em ato conjunto no Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome do INSS. Eu não vi ainda esse regulamento, se existir, se alguém já encontrou, pode compartilhar. Mas vamos ficar com a primeira parte aqui. Renda de natureza eventual ou sazonal. O que significa isso? São rendimentos que não são regulares. É de forma eventual. E ele é decorrente, por exemplo, de atividades que são exercidas de caráter sazonal. O que significa esse caráter sazonal? Não é um período fixo, é um período específico que acontece e aí a pessoa, de repente, trabalha somente naquele período. Vamos dar um exemplo aqui, ó. A pessoa trabalha com chocolate e aí ela faz... doces exclusivos e especiais em datas especiais. Por exemplo, na Páscoa, no Dia das Mães, no Dia dos Namorados. Então, ela faz um trabalho sazonal, em um período específico, um período determinado. Então, não é uma renda regular, ela é sazonal porque acontece de vez em quando. E então, esta renda não entra para o cálculo do BPC, ok? Parágrafo 7. Rendimentos decorrentes de contrato de aprendizagem. Então, quem está em contrato de aprendizagem, trabalhando como aprendiz, esse rendimento também não entra para o cálculo da per capita. Vamos ver sobre esse rendimento de contrato de aprendizagem aqui, ó, na LOAS, Lei 8742 de 93. Ó, artigo 20. Esse artigo eu vou usar bastante hoje, tá? Artigo 20, parágrafo 9º. Parágrafo 9º. Os valores recebidos. Esse daqui é importante também, tá, gente? Ó, ele é recente. Esse daqui é bem recente, redação de 2024, tá? Atualizado aqui, ó. Artigo 20 da LOAS, parágrafo 9º, foi atualizado agora em 2024. Os valores recebidos a título de auxílio financeiro temporário ou indenização por danos sofridos em decorrência de rompimento e colapsos de barragem, bem como rendimentos decorrentes de estágio supervisionado e de aprendizagem, não serão computados para fins de cálculo da per capita para a BPC. Então, olha só, o que foi atualizado aqui? Deixa eu interromper a sua aula rapidinho. Me responda uma coisa, esta aula está sendo importante para você? Este conteúdo está sendo relevante para os seus estudos? Então deixa eu te falar uma coisa. Esta aula está disponível na íntegra na minha comunidade no YouTube. Se você quer ter acesso a esta aula completa e muitas outras aulas exclusivas, eu quero convidar você para clicar aqui no link principal na descrição, assinar a nossa comunidade e toda semana tem aula exclusiva para você assinante. Eu espero você!